paz do Senhor, irmãos da classe Novidade de Vida. Glória a Deus por mais esse dia em que o Senhor preparou para nós estarmos aqui juntos para ouvirmos a palavra do Senhor e estudarmos a palavra do Senhor. Nós vamos orar e vamos iniciar a nossa aula. Amém? Senhor nosso Deus, me coloco, Pai, diante de Ti nesta hora, juntamente com os meus irmãos, Senhor, para pedir, Senhor, que Tu nos abençoe neste dia, Pai. Ó Senhor, abra, Pai, os olhos do nosso entendimento, Senhor, para compreendermos, Senhor, a Tua vontade neste dia, Senhor, porque a Tua vontade é boa, é perfeita, é agradável, Senhor. Ó Pai, que nós entendamos e estejamos com o coração aberto, Senhor, disposto, Pai, a praticar a Tua palavra, Senhor. Te louvo, Senhor, por este estudo, te louvo, Senhor, por esta classe, te louvo, Senhor, por cada servo Teu, Senhor, que tem amado a Tua palavra e tem buscado, Senhor, conhecer mais de Ti, Senhor. Fica conosco neste dia e ajuda-nos em tudo quanto fizermos nesta hora, Senhor. Fica conosco, é o que eu oro no nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, todo mundo está com material já, Bíblia, caderno, lápis, borracha, canetas. Nós vamos estudar a palavra do Senhor, amém? Tenha no coração o desejo de buscar ao Senhor e conhecer a palavra do Senhor. Então nós vamos começar a carta de Tiago e o nosso título é Uma Vida de Fé. Por que uma vida de fé? Nós vamos aprender hoje com esta carta, amém? O nosso versículo-chave está em Tiago 1:22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, nós vamos começar a nossa aula dando aquele contexto, né? Sobre quem escreveu, para quem recebeu essa carta, quando foi escrita, onde foi escrita, qual que é o tema, né? Então, nós vamos começar com o autor. E nós vemos a referência do autor em Tiago 1:1, a parte A. E diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. O Novo Testamento cita 3 irmãos chamados Tiago, né? E o primeiro deles é Tiago, irmão de João. E nós vemos essa referência em Mateus 10:2. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. O primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Então, aqui o primeiro Tiago que nós vemos é Tiago, irmão de João. O segundo, a referência está em Mateus 10:3, que é a continuação daquele versículo, né? Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado de Tadeu. Então, o segundo Tiago que nós vemos aqui é Tiago, filho de Alfeu. O terceiro, a referência está em Gálatas 1:19. Eu não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Aqui, então, nós temos a referência de Tiago, irmão do Senhor. Então, qual desses 3 escreveu essa carta? Os estudiosos acreditam que escreveu essa carta foi Tiago, irmão de Jesus. E quem foi Tiago? Tiago era um judeu. Ele viu o Senhor Jesus após a sua ressurreição. Nós vemos a referência ali em 1 Coríntios 15:7. Ele foi líder da igreja de Jerusalém e recebeu também a visita de Paulo. Nós vemos esse texto em Atos 21, 17 e 18. Nós vamos ler esse texto. E logo que chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam de muito boa vontade. E no dia seguinte, Paulo entrou conosco em casa de Tiago, e todos os anciãos vieram ali. E também Tiago foi um servo de Deus muito estimado pelos judeus de sua comunidade. E ele também era conhecido como o Justo. A data e o local de escrita. Os estudiosos acreditam que essa foi a primeira carta enviada à igreja. E foi aproximadamente entre os anos de 45 e 48 depois de Cristo. E também eles acreditam que essa carta foi escrita em Jerusalém mesmo.
os destinatários dessa carta. Então, nós vemos também para quem foi escrita ali em Tiago 1:1, a parte B do versículo. As 12 tribos dispersas entre as nações. Saudações. Então, Tiago, por ser um judeu, ele conhecia profundamente a lei e as escrituras, né? E ele usa de referências conhecidas dos judeus. Então, ele cita alguns nomes nessa carta de servos do Senhor do Antigo Testamento. E também ele fala sobre a lei, né? Sobre a lei mosaica. Então, ele cita Abraão, Isaque, Raabe, Jó e Elias. Nós pudemos ver, né, quando nós fizemos a leitura deste livro, que ele fala sobre esses irmãos e ele traz ensinamentos gloriosos a respeito da vida deles. E ele também fala de alguns termos, né, da cultura. Então, ele fala das chuvas, porque o povo judeu trabalhava com agricultura. Ele fala também de embarcações, né, dos mares. Eles também tinham a cultura de pesca, então eles conheciam bastante sobre o mar, sobre embarcação. E o tema? Essa carta é um livro prático do Novo Testamento. Assim como o livro de Provérbios é o livro prático do Antigo Testamento, nós temos também um livro prático no Novo Testamento, que é o livro de Tiago. E o propósito, o tema desse livro é destacar o aspecto prático da vida cristã. Tanto que ele não fala sobre doutrina, né? Ele traz ensinamentos de como nós devemos agir na nossa vida cristã. E o conteúdo da carta? Nós vamos separar o conteúdo dessa carta são 5 capítulos, né? Nós vamos dividir esse conteúdo em 6 tópicos. Nós vamos falar rapidamente sobre cada um deles e vamos trazer ensinamentos práticos. Assim como o próprio livro, né? Como o tema do livro é esse, então nós vamos trazer para a nossa vida os tópicos deste livro. Amém? Então, o nosso primeiro tópico nós chamaremos de aprovação da fé. Tiago nos ensina que existe um propósito para a aprovação, que é a aprovação que vem do Senhor, para aperfeiçoar a nossa vida como cristão. E nós vemos ali em Tiago 1, 2 e 3, nos ensinando, né, nos dizendo isso. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Então, nós temos que passar por uma prova. Quando nós estamos na escola, nós fazemos uma prova, para que a gente teste o nosso conhecimento. E aqui, da mesma forma, a nossa fé é provada para que nós tenhamos certeza de que o Senhor está conosco. Que mesmo que tenha luta, tenha dificuldade, o Senhor está conosco. E nós passamos pela prova com sabedoria. E é a sabedoria que vem de Deus, não a sabedoria humana. E nós vemos em Tiago 1, 5 e 6. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. E quando nós passamos pela provação, nós recebemos um prêmio, né? E Tiago também diz isso. O prêmio ele fala qual é o prêmio ali em Tiago 1:12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Existe uma recompensa, irmãos. Às vezes nós passamos por dificuldades, mesmo criança nós temos dificuldades, não é? Às vezes é uma luta na escola, às vezes é uma luta em casa, mas busque ao Senhor com fé, buscando sabedoria, porque nós receberemos do Senhor este galardão. O segundo tópico que nós falaremos é as obras como demonstração da fé verdadeira.
Tiago ensina que a verdadeira fé se manifesta em ouvir a palavra de Deus e também praticar, que é o nosso versículo-chave, né? Nós devemos ouvir, obedecer e praticar. E nós vemos isso em Tiago 1, do 22 ao 24. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque, se alguém é ouvinte à palavra de Deus e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Então aqui Tiago diz assim, quando nós ouvimos a palavra do Senhor, nós estamos assim na frente de um espelho. E nós olhamos a nossa aparência e nós falamos assim, eu preciso mudar isso. Eu preciso melhorar aquilo. Eu preciso corrigir isso. Mas quando nós saímos da frente do espelho, nós nos esquecemos desses detalhes que temos que corrigir. Mas quando nós praticamos a palavra do Senhor, o Senhor faz essa obra em nós. Ele liberta as nossas vidas, Ele lava os nossos pecados, aquilo que não é do Senhor, Ele tira. Nós vamos crescendo diante do Senhor. Tiago também ensina nesse tópico que a verdadeira fé também é manifesta quando nós temos controle sobre aquilo que nós dizemos, sobre a forma como nós agimos com o nosso próximo. Nós não podemos fazer distinção pelas pessoas pela sua riqueza. Nós devemos amar o nosso próximo, como diz, né? Como Jesus nos ensina, a amar o nosso próximo como a nós mesmos. E Tiago relembra esse versículo, né? Essa citação de Jesus. Então, em Tiago 1,26, se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. E Tiago 2,8, se vocês de fato obedecerem à lei real encontrada na Escritura que diz, ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Aqui Tiago faz essa referência a Jesus, que faz a referência aos mandamentos que o Senhor deu a Moisés, né? Então, Tiago aqui diz que aquele que obedece a lei verdadeiramente, ele ama o próximo, ele age corretamente. E ali no 1,26, aquele que não refreia a língua, aquele que não toma cuidado com o que fala tudo o que pensa, ele engana o próprio coração. E essa religião, o que é essa religião? Essa vida cristã, né? Essa forma de viver, ela é vã, ela é mentira, ela é falsa. E também ele diz que a fé é provada pelas obras que nós realizamos. O Senhor tem falado muito às nossas vidas. Ele usou o pastor Douglas durante muitas semanas para falar sobre o nosso chamado. Cada um de nós aqui temos um chamado. Nós temos um propósito a cumprir, né? Uma vocação diante do Senhor. E se nós não fazemos o que o Senhor nos ordena, não operamos a nossa vocação, nós desobedecemos. Então aqui Tiago diz também, né? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as minhas obras, te mostrarei a minha fé. Tiago 2, 17 e 18. Então, a nossa fé também é demonstrada pelas obras que nós realizamos. Alguns podem dizer, eu tenho fé, eu acredito. Mas na prática mesmo, essa pessoa não demonstra que tem fé. Ela não age como uma pessoa que tem fé. Quando nós temos fé, nós aprendemos no livro de Hebreus, né? Nós caminhamos como vendo o invisível, assim como Abraão fez. Então, a fé nos faz agir de forma diferente. Então, as obras que nós realizamos são frutos da nossa vida com Deus. O nosso terceiro tópico é as palavras e o seu poder. E ele também volta a falar sobre essa questão das palavras, né? Da forma como nós falamos com o nosso próximo. E ele compara a língua de uma forma mostrando o poder que ela tem. Mesmo ela sendo um órgão tão pequeno,
ela pode causar um grande problema ou pode abençoar, né? Nós veremos aqui alguns versículos. Tiago 3, 3 a 5 e de 9 a 11. Ora, se pomos freio na boca de cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma boca só procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Então aqui Tiago faz essa comparação ao cabresto do cavalo, né? Aquele freio, né, que é colocado na boca do cavalo. Quando você puxa, o cavalo para. Se você deixa mais frouxo, o cavalo entende que ele pode andar. Também ele fala sobre o navio, né? O leme você direciona o navio, é tão pequeno comparado ao tamanho de um navio, né? Mas ele guia todo o navio. Então, a nossa língua é da mesma forma. É um órgão tão pequeno, mas que ela pode direcionar a nossa vida. Ou para abençoarmos o nosso irmão, ou para amaldiçoarmos, né? Para falarmos mal. E nós temos que tomar muito cuidado com isso, irmãos, porque isso pode ferir o nosso irmão. E como nós vimos agora mesmo, né? Ame o teu próximo como a ti mesmo. Nós não gostaríamos de receber essa ferida, né? Então, nós não fazemos aquilo que nós não gostaríamos de receber. Nós devemos demonstrar esse amor que Deus tem nos dado. Então, nós abençoamos, edificamos a vida do nosso irmão. O nosso quarto tópico: verdadeira e falsa sabedoria. A manifestação da verdadeira sabedoria nos faz humildes, amáveis, imparciais. E essa sabedoria é um dom que vem de Deus. Nós vimos agora há pouco, né? Então, quando nós vemos aqui amáveis, imparciais, humildes, são características do verdadeiro servo de Deus. E nós veremos em Tiago 3, 17 e 18. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem imparcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Então aqui nós temos que exercitar essa paz. Nós semeamos e exercitamos essa paz. E também nós vemos o oposto, né? A falsa sabedoria, a sabedoria terrena. O que ela causa? Ela causa inveja, egoísmo, confusão, guerras, contendas. Isso afasta a comunhão dos irmãos e também afasta de Deus. Então nós veremos aqui Tiago 4, 1 e 2 e o versículo 11. Donde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disso a saber dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Irmãos, não faleis mal um dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Então aqui nós vemos, né? Nós ouvimos muito do Senhor através da vida do pastor Douglas. Nós somos o corpo de Cristo. Nós devemos estar unidos, ligados, em comunhão, em unidade. Nós não devemos estar em contendas.
não devemos estar em pelejas, né, entre os irmãos. E nós não devemos julgar o nosso irmão, falar mal do nosso irmão, porque o chamado que o irmão tem na vida dele pode ser que não seja o meu chamado. O ministério do irmão pode ser o mesmo ministério que o meu, mas a obra que Deus colocou na vida dele não é a mesma obra que ele colocou na minha mão. Então nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós falamos do nosso irmão. Nós devemos falar com palavras de bênção, que edifiquem. E a última parte desse tópico diz bastante ao nosso coração, principalmente na fase que vocês estão, né? Eu estou também, né? Nós queremos fazer muitos planos para a nossa vida. Nós pensamos né, no nosso futuro, nós pensamos no nosso estudo, na nossa profissão, na nossa família. Nós temos muitos planos de viagens, de passeios. Mas aqui Tiago também nos ensina como nós devemos fazer estes planos. Nós devemos fazer os planos com sabedoria, porque quem governa a nossa vida é o Senhor. E ele diz ali em Tiago 4, do 13 ao 15. Eia, agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos 1 ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é da vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, se vivermos, faremos isto ou aquilo. Então, quando nós planejamos alguma coisa, nós devemos orar, colocar diante do Senhor e falar, Senhor, se o Senhor permitir eu viver, nós faremos isto ou nós faremos aquilo. Essa é a verdadeira forma que o cristão faz planos. Ele coloca diante do Senhor e se o Senhor permitir, se o Senhor quiser, esse plano se realizará na nossa vida. Chegamos então ao nosso 5º tópico, que é a perseverança sobre pressão, a paciência da fé. Nós devemos aguardar com paciência a vinda do Senhor, com firmeza e com certeza de que Ele voltará. E diz em Tiago 5, 7 e 8. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, a vinda do Senhor está próxima. Vamos nos firmar na palavra do Senhor, vamos buscar conhecer mais o Senhor, vamos trabalhar na obra do Senhor. Todos vocês trabalham na obra do Senhor. Vocês cantam no coralzinho, alguns de vocês tocam na orquestra, outros participam da aula de EBD, né, das outras salas. Então eu louvo a Deus porque vocês são contados na obra do Senhor. Por isso estejam firmes, não duvidem, não tenham medo, mas porque nós temos que aguardar o Senhor com paciência, porque Ele voltará. E chegamos então no nosso último tópico, que é muito importante. Que é um tópico muito importante. O Senhor tem falado muito a nós nessas últimas semanas sobre oração. O Senhor tem usado a vida do pastor Léo nas quartas-feiras, no culto de oração, para falar sobre esse tema. Nós devemos buscar ao Senhor em oração. A oração é o contato que nós temos com Deus, né? Nós falamos, conversamos com o nosso melhor amigo e nós devemos buscar ter essa intimidade com o Senhor, porque nós falamos e Ele nos responde, nós pedimos e Ele nos dá, nós depositamos no Senhor os nossos anseios e Ele nos dá o descanso, nos dá a paz. Então nós vamos ler aqui em Tiago 5, do 13 ao 18. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados.
Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Aqui nós podemos ver, né? A oração do justo pode muito em seus efeitos. Não fala assim, a oração do pastor, que é um homem justo, mas nós, um irmão, vocês crianças que são servos justos, a oração de vocês tem poder. Amém? Então busquem ao Senhor em oração, orem pela nossa igreja, orem pelo nosso pastor, orem pelos nossos irmãos, aqueles que passam dificuldade, orem pelos servos de Deus do mundo, né? Nós sabemos que há dificuldades em outros países. Aqui nós temos a liberdade de falar a palavra do Senhor, mas em outros lugares não é assim. E Deus tem levantado servos valorosos, valentes, para pregar a palavra do Senhor nestes lugares. Então estejamos orando, não só pela nossa vida, mas pela vida do nosso irmão, pela vida do nosso próximo. E nós chegamos então na conclusão da nossa aula. Nós pudemos ver nessa carta, né, a forma que nós devemos agir diante da provação, buscando com fé a sabedoria que vem de Deus e que gere em nós bons frutos. Essa prova que nós passamos na nossa vida cotidiana é para que nós sejamos aperfeiçoados e aprovados, irmãos. O Senhor não nos prova para que sejamos reprovados. O Senhor nos prova para que nós sejamos aprovados diante dele. E quando somos aprovados, nós recebemos esse galardão do Senhor, recebemos a coroa da vida. E como diz o nosso versículo-chave, né? Um ponto muito importante, nós não devemos ser apenas ouvintes da palavra do Senhor, mas nós devemos ser praticantes da palavra do Senhor. E nós devemos buscar essa prática, buscando a sabedoria de Deus. Orem, 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 porque pela palavra e pela oração nós somos santificados. E nós damos frutos, que é a nossa vida com Deus. É a prova da nossa vida com Deus, né? E nós devemos ter cuidado com aquilo que nós falamos, irmãos. Tiago fala bastante sobre isso nesse livro, né? Ele fala no começo, depois ele fala no meio. Então nós devemos ter cuidado, porque Jesus diz aos fariseus: a boca fala daquilo que o coração está cheio. E que o nosso coração esteja cheio da palavra de Deus, porque assim nós falaremos da palavra de Deus. Nós devemos buscar ao Senhor em oração, nós devemos louvar ao Senhor em gratidão. Louve a Deus, louve. Exalte ao Senhor, pode ser na sua casa mesmo, ou pode ser no coral que você participa, mas louve ao Senhor em gratidão por toda a obra que Ele faz na tua vida. E assim nós edificaremos o nosso irmão e demonstraremos o amor que Deus tem sobre nós e sobre a sua vida. Amém? Glória a Deus por essa aula, glória a Deus por esse livro maravilhoso, com ensinamentos práticos para a nossa vida e que nós coloquemos em prática, não sejamos apenas ouvintes. Amém? Nós vamos orar para encerrar a aula. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, por esses momentos, Senhor, em que tivemos, Senhor, para estudarmos a tua palavra, Pai. Ó Senhor, que essa palavra faça em nós, Senhor, grande obra, Pai, que dê frutos, bons frutos, Pai, e que coloquemos em prática, Senhor, tudo aquilo que temos ouvido que vem de Ti, Senhor. Te louvo, Pai, pela nossa igreja, ó Senhor, por esta casa, Senhor, pelo nosso pastor, ó Senhor, por cada servo Teu, Senhor, que tem feito a Tua obra, Senhor, em obediência, com amor, Pai. Nós Te louvamos, Senhor, porque, Senhor, nós temos um lugar precioso, Senhor, para Te adorar, um lugar precioso, Senhor, onde ouvimos, Senhor, a sã doutrina, Senhor, sem contaminação, Pai, essas águas puras, Senhor, que saem do Teu altar e nos lavam, Senhor. Ó Pai, santifica a nossa vida, Pai, levanta, Senhor, cada servo Teu, Senhor, para a Tua glória, Jesus.
Levanta os teus filhinhos para a tua glória, Pai, e que eles sejam, Senhor, hoje, servos poderosos nas tuas mãos, Senhor. Fica conosco neste dia, abençoa, Senhor, toda a nossa semana, Pai. Eu oro a Ti, Senhor, no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, irmãos. Deus abençoe a vida de vocês. Uma ótima semana. Um beijo. A paz do Senhor.